Boa tarde, hoje é dia 14 de abril de 2021. Estamos aqui com meus alunos da escola Padre Antônio Dragoni, do município de Guapiara, bairro Monjolada. Meus alunos são do 9º ano do ensino fundamental. Estou aqui de maneira online, as aulas estão sendo transmitidas através do Centro de Mídias. Meus alunos que estão presentes comigo são os alunos Alifer, Caio, José Antônio, Maria Eduarda, Natália e a aluna Stephanie. Deixo também aqui, essa aula está sendo gravada e vai ser postada no YouTube. Sei que alunos de outras cidades também estão assistindo. Se você é de outra cidade, deixe no comentário do vídeo qual cidade você é e o seu nome, para que a gente deixe uma saudação aí nas próximas aulas, tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade à aula. É um material novo, vou falar do material antes, desculpe. É um material novo, é a nossa primeira aula do material Currículo em Ação, certo? É a situação aprendizagem 1 que nós vamos estudar. É o material do Currículo Paulista, é um material fornecido pelo governo do estado de São Paulo, tudo bem? O início desse material é na página 129, tá? A primeira leitura que a gente faz desse material é lá na página 129, que é uma página voltada para o aluno, que lá ela fala com o aluno, né? Prezado estudante, é com muito prazer que estamos apresentando o volume 1 do material de apoio ao Currículo Paulista de Matemática. Neste volume, apresentamos 6 situações de aprendizagem que foram planejadas para contribuir com o desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista para este bimestre. Então, o Estado vai estar priorizando algumas, mas nós vamos tentar trabalhar as 6, tá bom? Só que eles vão tentar priorizar algumas, tudo bem? Então, vamos lá. Na situação aprendizagem 1, que é a que nós começamos hoje, vamos rever algumas propriedades de conjuntos numéricos e por meio de uma reta numérica, representar determinados valores numéricos. Esta habilidade nós já vimos na apostila do Aprender Sempre, volume 1, que temos no YouTube uma playlist, e lá tem aulas específicas sobre esta habilidade, tudo bem? Mas como está no Currículo Paulista e está também nesse material, nós vamos resolver os exercícios desse material, tudo bem? Vamos dar continuidade então. Essa aqui é uma ilustração que tem na apostila que vocês vão receber, ou quem está assistindo pelo YouTube já deve ter recebido. Então a habilidade que está referida a essa situação-problema, essa situação de aprendizagem, é a EF09MA01. Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número racional, cujas medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade, objetos de conhecimento, necessidade de números reais para medir qualquer segmento de reta. Situação de aprendizagem 1, parte 1. Nessa situação de aprendizagem 1 é aquilo que eu já li, tá? Vamos rever algumas propriedades de conjuntos numéricos por meio de uma reta numérica, representar determinados valores numéricos, tudo bem? Então vamos lá, vamos pensar um pouco? Olha aí a participação que eu falei para vocês. Vamos pensar um pouco?
Números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Qual é o menor número natural que eu tenho? Alguém sabe me falar? Quem é o menor? Isso, Caio, parabéns, é o 0. Quem é o maior número natural que eu posso ter? Quem é o maior número natural? Não é o 4. Quem sabe? Não é o 10. Quem é o maior número natural? Não é o 9. Isso, Caio, é o infinito. É o infinito. Não tem o limite, tá? Nas nossas aulas anteriores, a gente estudou que o natural é o 0, o menor que tem. E o infinito é o máximo, não tem máximo, tá? E aí, os números inteiros são todos os números naturais, quer dizer que ele não tem o maior. E entra a novidade aqui, os números inteiros, entra a novidade. O que seria a novidade? Seria os números negativos, tá? Então veja bem, os números inteiros são todos os números naturais e aqui tá as novidades, entre o menos 1, menos 2, menos 3. Qual é o menor número inteiro? Quem sabe me dizer qual é o menor número inteiro? Turminha, foco aí no chat. Quem é o menor número inteiro? Menor, o menos 1 não tem maior inteiro. Maior é infinito, ó. Maior é infinito. Eu quero saber quem é o menor. Quem é o menor? Menor é pro lado esquerdo. Quem é o menor? Ó, menos 1, menos 2 é menor que menos 1. Menos 3 é menor que menos 2. Quem é o menor número inteiro? Menos 4 é menor que menos 3. Menos 5 é menor que menos 4. Quem vai ser o menor? Continua aqui, vai pensando. Menos 6 é menor ainda. Menos 7 é menor ainda. Menos 8 é menor ainda. Infinito! Parabéns! Caio e o Aleph acertaram. Então, os números inteiros são negativos para o infinito também. Pronto, agora está infinito para o maior e o infinito para o menor, tá bom? E os números racionais? O que seriam os números racionais? São os números que podem ser representados por fração, né? Onde eu posso representar por fração com um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo. Detalhe, o de baixo não pode ser 0. O de baixo não pode ser 0, tá bom? Bom, eu tenho uma brincadeira. Quando eu era adolescente / criança, né? Quando ensinaram isso aqui para mim, números naturais, eu tive que inventar uma história. Senta que lá vem história. Eu tive que inventar uma história na minha cabeça para eu não confundir isso aqui. Então eu inventei uma história assim. Presta atenção na minha história. Pelo amor de Deus, presta atenção na minha história que vocês não erram mais isso aqui. Então vamos lá. Presta atenção. Estão prestando atenção? Então vamos lá. Então presta atenção agora que vocês vão entender. É o seguinte. Eu vou limpar a tela aqui e vocês vão entender. Quando Deus criou a Terra, desculpe para quem é ateu aí, tá? Mas é a história que eu inventei. Quando Deus criou a Terra, ele criou somente os números naturais. Isso aí é minha história. Se alguém vir falar, professor, mas Deus não criou os números. Não sei. Não sei se foi Deus que criou os números, tá bom? Eu estou falando... Tem gente que fala que foi antes de Cristo. É verdade, foi antes de Cristo, mas eu estou falando de Deus, tá? Quando Deus criou a Terra, ele criou o seguinte. Ele criou primeiro... Tem gente que discorda, mas vamos lá. Quando Deus criou a Terra, daí vamos supor que criou lá o Adão, certo? Não vamos por Adão. Vamos envolver aí o Caio. Vamos envolver duas pessoas. Na criação lá, quando criou todas as coisas lá, daí apareceu duas pessoas. Não vamos lá, apareceu duas pessoas. O Caio lá, o Caio estava vivendo lá. O Caio
Era natural você ter nenhuma ovelha? Era natural você ter 0 ovelha, Caio? Sim ou não? Era natural você ter 0 ovelha? Sim, então 0 é natural. Você poderia ter achado uma ovelha e pegar essa ovelha para criar? Sim, então era natural você ter uma ovelha. Era natural você ter 2 ovelhas? Você achou um macho e uma fêmea lá e pegou para criar? Sim, era natural. Aí essas ovelhas começaram a se criar. Era natural ter 3 ovelhas? Sim, era natural. Era natural ter 4 ovelhas? Sim, era natural ter 4 ovelhas. Era natural ter 5 ovelhas? Sim, era natural ter 5 ovelhas. Estão entendendo a história? Para de ficar zoando o Caio sobre outro assunto aí no grupo, no chat. Vocês estão falando outra coisa, depois ficam falando lá. Não entendi, não estou entendendo nada, estou boiando. É lógico que boia, estão falando outra coisa aí no chat. Daí boia mesmo. Desculpe ficar chamando atenção, mas vocês estão fugindo do assunto. Né? Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de vocês bastante? E eu gosto bastante como filhos. E se eu ver meus filhos zoando com outros em vez de prestar atenção na aula, eu vou chamar atenção que nem eu chamei agora. Então, por favor. Então, vamos lá. Continuando. Era natural ter... Até quantas ovelhas você poderia ter, Caio? Até quantas? Tem limite, Caio? Ia chegar um momento que Deus ia falar, não, você não pode ter mais ovelhas. E isso, Stephanie, e isso, Alifer, era infinito. Então, quando Deus criou somente os naturais. E a letra N representa naturais. Lembrando, se alguém está vendo no YouTube isso aqui, vai pesquisar em outro lugar, vai falar, nossa, isso aqui é invenção. É lógico que é invenção do professor Ricardo. Ele que inventou quando era criança. O professor Ricardo era meio retardado, inventava essas coisas para poder guardar na cabeça para não se confundir na hora de fazer prova, tá? Então, se você procurar em outro lugar, você não vai achar, porque o Ricardo era meio atrapalhado, tá? Então ele inventava essas coisas, mas funcionava. Então não vá chamar eu de retardado, só retardado porque funcionava, certo? Então tá bom, né? Vamos continuar. Então vamos lá, continuando. Aí veio o ser humano, quando o Caio seguia só a história de Deus, só tinha os números naturais, certo, Caio? Aí o Caio, como o Caio era o ser humano, o Caio, que era o ser humano, inventou os números inteiros. Como assim que o Caio inventou os números inteiros? O Caio inventou a dívida. O Caio era Adão, isso mesmo, Caio. O Caio inventou a dívida. Ele foi lá, já não era bem Adão porque já tinha outras famílias, tá, Caio? O Caio foi lá e emprestou para o José uma ovelha, ou seja, o José devia uma ovelha para o Caio. Então, quem inventou a dívida foi o homem. E aí veio os números inteiros, porque o Caio era o inventor das dívidas. Aí o José matou a ovelha, fez uma churrascada, foi lá e emprestou outra ovelha do Caio, ou seja, -2. Então a dívida é invenção do homem. Isso aí é minha historinha maluca para eu entender. Então os números inteiros são a mesma coisa dos naturais, só que negativo. Então -3, -4. Ah, professor, quer dizer que o número inteiro é só negativo? Não. Número inteiro são os números que Deus já tinha inventado na minha cabeça, tá bom? E mais os números que o homem inventou, no caso que o Caio inventou, as dívidas, né? Então, mas as dívidas é só até o -4? Não, é o infinito, né? Que pode dever até aonde puder. Mentira, vai dever na boca de fumo para você ver se não vão apagar você antes. Por isso, não entre nas drogas, criançada. Pelo amor de Deus. Não vai entrar nas drogas, tá? Se vocês entrarem nas drogas, não vai dever até o infinito, não, tá? No banco também não. Se você dever até o infinito,
a turma vai lá e pega as suas coisas no banco, certo? Então é brincadeira, não é dívida até o infinito não, mas o número negativo vai até o infinito, certo? Tá, mas a invenção do Caio de número negativo não parou aí não, não parou aí não. O homem foi e inventou os números racionais ainda. Mas como que o Caio conseguiu inventar os números racionais ainda? Não existiam os números naturais, aí depois inventaram os números negativos? Não. O Caio conseguiu inventar mais uma coisa ainda. O Caio conseguiu inventar os números racionais. Como assim? Porque o Caio pegou a ovelha dele, ele só trabalhava com ovelha, vocês perceberam isso, né? O Caio matou uma ovelha, né? Limpou a ovelha e vendeu metade da ovelha para o José e a outra metade da ovelha para o professor Ricardo. Ele inventou a fração. Ele inventou a fração. Quer dizer que o homem fez os números racionais. Então, os números racionais são números que não são inteiros. Olha lá. São números que são montados em forma de fração. Ah, professor, 1 sobre 2 é fração? Sim. E 1 dividido por 2 dá 0,5. 0,5 também não é inteiro? Sim, não é inteiro. 1/2 é 1 dividido por 2, que dá 0,5. Então, quando você vê números racionais, é um número que é dividido. Então, essa daqui é representada pela letra Q. Então, presta bem atenção. Surgiu mais um grupo, números racionais. Agora, essa é a parte mais difícil de entender. Presta atenção que eu vou tentar explicar agora. Tá? Então, presta bastante atenção aqui que eu vou explicar. Então, ó, todos os números naturais são naturais de 0 até o infinito. Os números inteiros são todos os números negativos junto com os números naturais, tá? E os números racionais são só as frações? Não, não são só as frações. Ah, tá, pode ter número inteiro negativo também, tá? Pode ser menos 0,5. Por exemplo, o José comprou meia ovelha, quer dizer que ele tem meia ovelha. Eu fiquei devendo para o Caio meia ovelha, então eu estou devendo, negativo, meia ovelha. Então pode ser positivo ou negativo. Ah, mas negativo não é só números inteiros? Não. Pode ter positivo e negativo nos racionais também, tá bom? Metade, isso mesmo. Então aqui, presta atenção. E aqui, ó, 4 sobre 2. É número racional? Sim, é uma fração. Mas 4 sobre 2 não é 2 natural? É. Se você dividir 4 por 2, também é 2. Então, ó, presta atenção. Todo número racional pertence a um número inteiro. Ele pode ser um número inteiro também, tá bom? Então, eu vou explicar de uma maneira mais clara agora. Presta atenção. Vou apagar esses rabiscos que eu acabei de fazer. Então, ó, vou tentar explicar a última vez aqui no meu rabisco, depois vou explicar de um jeito mais bonitinho. Então, ó, o número 1, por exemplo. O número 1 é natural? Sim. O número 1 é inteiro? Sim. Ele é inteiro também, porque ele está dentro do conjunto inteiro, tá? E o número 1, ele é racional também? Não, ele não é fração. Lógico que é. O número 1 pode ser fração se você fizer isso, ó. 4 dividido por 4 dá 1. Então, ele também é racional. Ah, professor, e se eu fizer 1 dividido por 1? Ele também vai dar 1. Então, o número 1 também é racional, porque ó, ele está dentro do círculo. Se ele está dentro do círculo aqui, então ele é racional. Então, todos os números naturais é racional, porque o número natural está dentro do racional. Quer ver eu explicar isso aqui mais bonitinho? É ali para frente. Eu vou explicar bem bonitinho. Ah, outra coisa. Todos esses números aqui são chamados de números reais. Como assim reais? Porque eles existem. Mas real não é dinheiro, professor? Não, é dinheiro também. Mas quando a gente fala números reais, é porque existem. Lá no colegial, vocês vão conhecer os números imaginários. Esses números não existem na vida real. Então, aí vai confundir a cabeça de vocês. Mas, por enquanto, nós vamos conhecer somente os números reais, tá bom? Fique tranquilo por enquanto. Vou apagar aqui, tá bom?
Então vamos lá, dando continuidade. Olha lá, números naturais. Então ali tá os números. 0. Ah, tá, só para lembrar um pouquinho. Tudo aquilo que eu falei até agora. Ah, eu aprendi com o professor Ricardo que Deus criou o número 0 a 1, Caio inventou as dívidas. Tá? Presta atenção, isso aqui é uma história que eu inventei na minha cabeça. Se você tá vendo pelo YouTube, pelo amor de Deus, não vá querer brigar com o Caio, que o Caio estragou a invenção de Deus, tá? O Caio mora aqui em Guapiara, não venha jogar pedra na casa do Caio não, quem tá assistindo a aula pelo YouTube, certo? Deixa o Caio em paz. O Caio é meu aluno, ele só colaborou na nossa aula aqui hoje, certo? É uma invenção do professor Ricardo quando eu era criança, para poder entender o que são números naturais, inteiros e racionais, tá? Se vocês ficaram bravos com o professor Ricardo porque ele falou alguma coisa que ofendeu a parte religiosa sua, pelo amor de Deus, não fique bravo. Eu era uma criança quando criei isso aqui. Era só para eu poder entender o que era matemática, tá bom? Desculpa se ofendeu a parte religiosa de alguém. Não era a minha intenção, certo? Continuando. Números naturais. Todo número natural é de 0 até o número infinito, né? E aqui depois vem os números inteiros, que são todos os números naturais e mais os números negativos inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até o infinito negativo, né? E aí depois vem os números racionais, que é os números representados por forma de fração. Por exemplo, 1 sobre 2, que seria meio, né? Mas ao eu fazer a divisão de 1 dividido por 2, dá 0,5. Ah, professor, mas ali no PowerPoint fala que é A dividido por B. Mas quando eu divido A por B, dá um número com vírgula, né? Então dá 0,5. É um número decimal, tudo bem? Então, esses três conjuntos, quando eu vou falar desses três em um conjunto só, ele inteiro vai se chamar um conjunto racional, tá bom? Olha aqui, aqui eu gostei de fazer uma brincadeira aqui, ó. Presta atenção. Imagine que a gente vai falar agora não de número. Quem mora, vamos supor que natural é Guapiara. Quem mora em Guapiara é o quê? Guapiarense, tá bom? Mas para morar em Guapiara, Guapiara fica dentro de um estado, não fica? Ah, Guapiara fica dentro de um estado. Ah, tá. Então, para ser guapiarense, ele tem que ser o quê? Tem que ser paulista. Ah, então eu vou falar assim, eu sou guapiarense, mas não sou paulista? Mentira. Se eu sou guapiarense, eu sou paulista, né? Então, se eu sou guapiarense, eu sou paulista. Quer dizer, o número natural, ele é inteiro. Porque para ele ser natural, ele tem que estar dentro do grupo dos inteiros, certo? Ah, tá. Mas para ser Guapiara e para estar dentro do estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem que estar dentro de um país. Muito bem, Maria Eduarda, já entendeu, né? O estado de São Paulo está dentro de que país? Está dentro do Brasil. Então, eu tenho que ser brasileiro. Então, eu sou essas três coisas. O número natural tem que estar dentro do estado paulista e o estado paulista tem que estar dentro do Brasil, né? E o Brasil está dentro de que planeta? Está dentro do planeta Terra. Então, nós somos terráqueos. Nós não moramos em Marte, né? Então, viu? Gostaram dessa parte aqui? Fui ligeiro, não? Viu? Isso aqui não inventei quando eu era criança, não. Inventei agora. Continuo meio retardado ainda, não? Para inventar as coisas. Não perde o costume mesmo, não? Então, uma outra coisa. Veja bem. Ah, mas professor, aqui, do lado aqui, tem o Capão Bonito. Capão Bonito não é um número natural. Então, Capão Bonito não faz parte, ele faz parte do estado de São Paulo, mas não é um número natural. É mais ou menos isso, entendeu? Não é todo número, não é todo paulista que faz parte de Guapiara, né? É a mesma coisa. Então, vamos supor, o -3,
Ele é um número inteiro, mas não faz parte do número natural, que nem o 3 faz, entendeu? Então é mais ou menos isso, tá bom? Então é um jeito que eu achei, viu, Stephanie? Legal, né? Viu como é legal as aulas de matemática, Stephanie? Por favor, venha sempre que der certo de assistir aula. Eu sei que, né, eu falando isso para todos, eu sei que não é sempre que vocês conseguem assistir aula, mas sempre que puder, assista a minha aula. Eu fico tão feliz de ver vocês na minha aula. Você não sabe quanto que eu fico contente de ver vocês na minha aula. Então vamos lá. Vou apagar aqui para a gente dar continuação. Continuidade, né? Mais bonito. Então vamos lá. Página 129. Tá? Atividade 1. Roda de conversa. Retomando conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, certo? 1.1. A partir das ideias do mapa acima, tem um mapa aqui, né? Que na apostila de vocês vai estar desenhado isso aqui, um tipo de um mapa, isso aqui, certo? Formule um parágrafo sobre os conjuntos numéricos, tá? E aí, cada um poderia formar de um jeito, né? Eu vou pôr o meu aqui para vocês terem uma ideia, porque a gente conversou muito sobre esse assunto e cada um pode formar uma palavra diferente, tá? Eu vou ler o que eu formulei. Eu mesmo poderia até formular uma diferente agora, porque cada vez que eu converso sobre esse assunto, eu já fico pensando nisso aqui, tá? Vamos lá então. Ó, eu pensei assim antes de fazer essa aula. Ó, o conjunto de números reais é dividido em dois grupos. Esse assunto aqui, vocês não iam conseguir fazer ainda, então eu vou falar já agora. Por quê? Porque os irracionais... não. Os irracionais eu falei na aula passada. É os reais que eu não falei. Ó, os conjuntos reais. Então presta bem atenção. Os conjuntos reais é formado em dois grupos, né? Então eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Aqui tem assim, ó. Os reais são aquele que a gente acabou de ver, que é formado por aqueles três grupinhos lá, certo? E tem os irracionais. Os irracionais nós não vamos ver agora, nesse momento. É mais à frente, tá bom? Então ele é formado em dois grupos, os racionais e os irracionais. Os números irracionais são os números decimais infinitos e não periódicos. E não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Ah, professor, eu não lembro o que é fração irredutível. Não esquente a cabeça. Nós vamos ver isso mais adiante nas nossas atividades, tudo bem? Os números racionais, agora é aqui que vem a parte que nós acabamos de discutir. Os números racionais são formados por números naturais, ou seja, é o único que tem o mínimo, né? 0, 1, 2, 3, vírgula. Aqueles três pontinhos quer dizer que é infinito. Quando você vê aqueles três pontinhos, são infinito. Por todos os números inteiros que conta com todos os números naturais, né? E mais os infinitos para o lado negativo, menos 3, menos 2, menos 1, né? Mas lembre-se, ele não para no menos 1, porque ele conta ainda com 0, 1, 2, 3 dos números naturais. E os números racionais, que conta com todos os números naturais. Olha lá, eu coloquei o asterisco nos números naturais, né? Então, mais os números inteiros. E seu número não inteiros, que podem ser representados por frações. Então, o meu escrito aí, eu acho que não ficou tão legal quanto a explicação que a gente teve alguns minutos atrás. Por isso que eu falo, essa parte aqui vocês podem pôr com a palavra de vocês, quando chegar a apostila de vocês, tá? Eu vou apertar uma pause aqui e vou pedir para que vocês façam no caderno de vocês, numa folha aí no caderno, escrito assim, 1.1, e escrevam o que vocês entenderam pelos conjuntos numéricos, né? Ah, professor, eu vou pegar essa parte que você escreveu mesmo, porque mais adiante a gente vai trabalhar sobre os números irracionais também. Pode também,
tá bom? Não esquente a cabeça, certo? Pensando melhor, eu posso pedir para vocês o seguinte: vocês que estão ao vivo aqui podem tirar print disso aqui e depois fazer essas anotações no caderno de vocês, tá? E se você está pelo YouTube, você perdeu essa minha aula ao vivo, né? Você é meu aluno, perdeu essa aula ao vivo, aperte pause e faça isso, tá? E eu vou apagar aqui e a gente vai dar continuidade para a gente terminar a atividade 1 hoje ainda. Eu não sei se a atividade 1 vai ter algum 1.1, a gente já vai ver agora, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. A atividade 2. Então a gente vai parar por aqui mesmo, tá? A atividade 2 a gente vai continuar na sexta-feira. Eu vou parar por aqui agora a aula que eu estou gravando e vou conversar com meus alunos no chat lá pelo centro de mídias para ver se ficou alguma dúvida e vou ver algumas mensagens que eles deixaram para mim que eu não consegui ler durante a explicação. Tudo bem? Se você não é inscrito agora, eu vou deixar um recado para quem está assistindo pelo YouTube. Se você não é inscrito pelo YouTube, no meu canal, se inscreva, é Ricardo Henke, deixa um comentário se ficou com alguma dúvida, marque um minuto do vídeo que você ficou com a dúvida. Assim que possível, eu tento responder a sua dúvida lá no YouTube mesmo. Se inscreva, compartilhe, curta, dê dislike se você não gostou, deixe a crítica. Isso faz parte para que a gente tente melhorar nossas aulas, tá? Eu falo nossas aulas porque a aula não é só minha. Meus alunos me ajudam de maneira ao vivo a deixar minhas aulas mais participativas, porque eles participam bastante durante minhas aulas, me respondendo pelo chat através do celular. Até mais!